Fala, nação, olha nós aqui trazendo as últimas informações do Flamengo e o craque Varela, o lateral direito, mandou a real para Felipe Coutinho. Fique no final, fique até o final do vídeo que você vai saber a real que ele mandou para Felipe Coutinho. E aqui também você vai saber o valor do ingresso para esse grande clássico de sábado, a primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco. Mas antes, já chega dando aquela moral, se inscrevendo no nosso canal, ativando todas as notificações. Vou deixar os créditos ao canal do ESPN e vou deixar o link na descrição do vídeo com forma de crédito. Sem mais enrolação, chega mais para o conteúdo. Dependendo do adversário, não pode, porque os caras se matam e brigam. É isso? E, Abel, uma coisa que existe, porque muita gente tende a levar essa história para o lado da rivalidade, só de Vasco e Flamengo, do clubismo, mas o fato é, existe um preconceito histórico contra São Januário. E até a gente já viu isso, um preconceito expresso em decisões da justiça, de magistrados demonstrando que não querem que São Januário seja um palco de grandes eventos É isso esportivos. que eu quero entender. Flamengo e Vasco dá problema. Esse é o que eles alegam. Mas Flamengo e Vasco jogam no Maracanã. Exato. E Só dá problema se jogar em São Januário? Mas é isso, Abel. Eu quero entender. As autoridades do Rio de Janeiro criaram essa situação de que é normal não ter clássico em São Januário. E muito calcado num preconceito. E já foi... algumas decisões da Justiça expressam isso claramente, que São Januário está no entorno de uma comunidade, a comunidade da Barreira, e isso gera um fator de insegurança. Mas quantas vezes a gente já viu no Maracanã jogos comuns, que nem são clássicos, terminarem em brigam em pancadaria? frente ao Maracanã, brigam no metrô, brigam na rua, brigam longe. Houve Isso em todos os estados. Não sei se você se lembra, na final da Sul-Americana, em 2017, o Flamengo Independiente foi uma loucura. Cena de guerra. Cenas de guerra, uma baderna na entrada, invasão, confusão com a polícia. E o Maracanã continua recebendo clássicos, continua recebendo grandes eventos. Por que São Januário não pode? E essa é uma pergunta que as autoridades do Rio de Janeiro têm de responder e têm de ser cobradas. Porque não é pelo fato de um estádio estar numa comunidade, no meio de uma favela, que esse estádio é proibitivo. Isso é uma demonstração de preconceito e uma demonstração de que querem higienizar esse espaço, que esse espaço só serve para jogos secundários. Se o pau quebrar em Vasco e Criciúma, tá tudo certo. Ah, mas num clássico... E esse é um ponto de vista que além de preconceituoso, elitista, acaba indo para o campo esportivo e prejudicando o Vasco, porque o Vasco não tem culpa de ter o seu próprio estádio. O Vasco tem o seu estádio para utilizá-lo em qualquer jogo. Se serve para Vasco e Madureira, tem que servir para Vasco e Flamengo, para Vasco e Botafogo, para Vasco e Fluminense. Eita. E as autoridades têm de trabalhar com afinco para que confusões e para que a violência no futebol não aconteçam em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Concordo com vocês. E aí, a decisão do Vasco de mandar no Nilton Santos é mais política e menos técnica. Porque se a gente analisar friamente, o Vasco não ganha nada realizando um jogo num campo de grama sintética, em que não está habituado a jogar, em que a torcida do Vasco não tem a cultura ali do estádio de frequentar. Concordo com você, mas o Flamengo também não ganha. O Flamengo está muito mais acostumado a jogar no Maracanã. Claro, é a casa do Flamengo. Claro, mas não... Concorda? Mas o Vasco toma essa decisão muito mais por um fator político, porque existe também... a briga do Vasco com o Maracanã, com o consórcio, a disputa por mandar mais jogos lá. Então, isso está inserido nesse contexto. Mas é isso, é direito do clube, como mandante, de escolher o lugar onde vai jogar. Mas o Vasco deveria jogar todos os clássicos que quiser, quando quiser, em São Januário, porque é a sua casa. Então, falamos sobre, ou deixamos nossa indignação, que somos contrários. Depois, se a Mari e o André quiserem falar, óbvio que vão falar também. Dito isso, o Vasco escolheu jogar no Nilton Santos. A gente vai ouvir o Varela daqui a pouco. Varela, ou seja, quem for do Flamengo, se reclamar, para mim não tem o que reclamar. O mando é do Vasco. O Vasco, que deveria jogar no seu estádio, não pode. O Vasco escolhe para jogar onde quiser. Como o Flamengo manda jogos onde quiser, quando é mandante, como já mandou no próprio estadual. Joga no Espírito Santo, joga no Nordeste, joga em Brasília.
Não é isso? E o Vasco tem o mando de campo. Ele joga onde ele quiser, o Flamengo não tem que reclamar. E vamos pontuar também, além das autoridades do governo do Rio de Janeiro, da Polícia Militar, a grande responsável também por isso é a Ferge. Porque a Ferge olha isso passivamente e simplesmente obriga o Vasco a levar o jogo para outro lugar, sem fazer o papel que deveria ser da federação, de cobrar a segurança das autoridades, que é um clube filiado e um clube que tem direito de mandar seus jogos em casa, seja ele qual for. E essa, nem que seja, reduz a capacidade, vai ter 5% de torcedor flamenguista e que haja reciprocidade no Maracanã quando o Vasco jogar. Mas deveria se encontrar uma solução para isso. Não pode se normalizar que um estádio seja proibido de receber clássico ou proibido de receber um clube específico, uma torcida específica. Isso não existe. Eles, não sei, acabam usando aquele ditado antigo, né? Tapando sua peneira. Infelizmente, as confusões continuam acontecendo. O Vasco sendo punido pela incompetência alheia, né? Como acontece em São Paulo também, que a solução, entre aspas, que acharam já faz anos, torcida única nos clássicos. E as torcidas continuam brigando, continua morrendo gente, nem sempre em clássicos paulistas, como aconteceu lá naquele confronto de torcidas do Palmeiras e do Cruzeiro. Enfim, vamos ouvir o Varela, jogador do Flamengo, falando sobre o clássico. Chama um pouco a atenção aí porque semana passada todo mundo se juntou aí para jogar campo natural. Então chama um pouco a atenção, mas não tem de outra. Vamos ter que ir lá no Nilton Santos, jogar de igual a igual e depois definir no Maracanã. Esse campo aí muda tudo. Muda a velocidade da bola, os kicks. Então, nem Flamengo, nem Vasco vai estar confortável. Porque Vasco não joga aí. Se fosse Botafogo, pode ser, mas não sei por que eles decidiram jogar ali. Eu acho que para eles até era melhor no Maracanã. Mas a decisão já foi tomada e agora temos que afrontar. Mari Pereira. Eu acho que assim, a opinião do Varela ou do Flamengo, que o Flamengo também se mostrou indignado, são opiniões próprias e isso pouco interfere, né, no que o Vasco tem que decidir nesse caso. Até por parte do Vasco foi explicado, né, porque o próprio Coutinho se colocou nesse manifesto que o Varela cita sobre os gramados sintéticos, e ali também é uma opinião pessoal do jogador, e o Vasco ele tem que tomar decisões pensando no clube, pensando no coletivo, e é muito importante da gente pontuar, que é tudo isso que o Brelê falou. Essa decisão só foi tomada porque o Vasco precisou encontrar uma solução por estar sendo prejudicado, de não poder mandar a partida dentro do seu estádio, de não poder aproveitar o mando de campo para jogar contra o Flamengo, tudo que a gente sabe, o que o time da casa se sente e faz questão de jogar dentro do seu estádio. Então, assim, o Flamengo ele teria uma condição muito favorável se o Vasco mandasse o jogo no Maracanã, isso é muito óbvio, né? Então, assim, se sente prejudicado de alguma maneira e tenta usar desse discurso para inflamar muito mais acirrar muito mais essa disputa. Do Flamengo não ter vida fácil também quando quer mandar as partidas no Maracanã, não só contra o próprio Flamengo ou qualquer outro jogo que ele entenda que vai fazer bem ter um número maior de torcida e dentro das escolhas, como o Brelli falou, uma escolha que pode ser sim vista por um lado político, o que atesta ainda mais essa irresponsabilidade, essa falta de vontade de encontrar uma solução para São Januário se apresentar como mandante para clássicos. A gente viu já, né, na temporada passada, o Vasco precisando encontrar soluções para deixar o estádio mais seguro e tudo que dependia do Vasco ele fez e agora não depende do Vasco. Então é um absurdo, o clube está sendo punido 2 vezes, porque ele não pode mandar a partida dentro da sua casa e ainda sim precisa encontrar um outro lugar que não necessariamente vai favorecer o estilo de jogo dele e também agradar os próprios jogadores. E o Flamengo está caindo na pilha errada também, porque o Flamengo é amplamente favorito para o jogo. Se der a lógica, o Flamengo passar, será porque tem um time muito melhor que o Vasco, muito mais opções técnicas, um time num estágio tático e técnico muito à frente do Vasco, e não porque o Vasco escolheu mandar o jogo no Nilton Santos. Não é por aí. E o Vasco também não tem essa ideia de, nossa, estamos levando uma grande vantagem. Está fazendo sua escolha
e aí, repito, tem um peso político nisso, mais até do que esportivo, e tentando jogar minimamente com as armas que tem de fazer um mando de campo valer alguma coisa. E, nesse caso, é isso. Não é a casa dos dois times, e o Vasco, se tiver uma vantagem aí, é simplesmente por tirar o Flamengo do Maracanã, mas não é uma vantagem que vai fazer com que entre em condição de igualdade no jogo, porque tecnicamente o Flamengo é superior. O Flamengo se prepara para a primeira partida das semifinais contra o Vasco e vamos trazer aqui informações importantes para você sobre o valor do ingresso dessa partida. Vamos lá. No sábado, dia 1º, o Flamengo disputa a primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca. O mais querido enfrentará o Vasco às 17h45 no Newton Santos e a venda de ingressos acontece para a torcida rubro-negro hoje, quinta-feira, 27 às 10 horas. Os sócios torcedores da nação poderão garantir seus ingressos no flamengo.com.br/ingressos. Para o público em geral, as vendas acontecerão no site do Vasco. Vamos aqui trazer informações sobre o valor do ingresso. Valores dos ingressos. Leste superior, Flamengo. O público geral pagará R$ 120. Sócio torcedor, R$ 60. Leste inferior, Flamengo. O público geral pagará R$ 140. O sócio torcedor paga R$ 70. Sul, Flamengo. O público geral, R$ 100. E o sócio torcedor pagará R$ 50. Essas informações são sobre os valores dos ingressos. E tem mais notícias importantes para você, torcedor flamenguista, que todos os dias está aqui acompanhando informações importantes no nosso canal. Mas antes, eu quero pedir para você que é novo por aqui, já chega dando aquela moral, se inscrevendo no nosso canal, ativando todas as notificações. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. E deixa aí nos comentários o placar que você acha que vai ser no jogo contra o Vasco. Segundo o Verrete, ele quer revanche. Danilo está fora do jogo contra o Vasco pelo Campeonato Carioca. É isso aí. Titular nos 3 últimos jogos do Flamengo, Danilo está fora da primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. O zagueiro de 33 anos não tem lesão, mas está passando por um controle de carga. Desse modo, o jogador não será relacionado para o duelo contra o Vasco no sábado, às 17h45. É isso aí. Lá no Newton Santos. É isso aí. Danilo não vai entrar em campo para essa grande partida contra o Vasco lá no Newton Santos. Não é nada de contusão com Danilo, né? Mas ele não vai estar entre os titulares lá no Newton Santos. Danilo tem 5 jogos com a camisa do Flamengo, mas foi titular nos últimos 3, nas vitórias sobre o Botafogo, Vasco e Maricá. Importante destacar que o zagueiro atuou os 90 minutos nos confrontos citados. Como experiente atleta, não vinha com grande sequência no final de passagem pela Juventus. É isso aí mesmo. Ele não tendo não vindo de uma boa passagem pela Juventus, mas mesmo atuou 90 minutos nos confrontos citados, né? É isso aí, é um grande desfalque para o Flamengo, mas o Flamengo também tem um bom elenco e vai para cima com força do Vasco. Então, deixa aí nos comentários qual o placar que você acha que vai sair esse grande clássico de Vasco e Flamengo. Flamengo e Vasco no Newton Santos às 17h45. Vocês estão convidados, estão convocados, a nação está convocada a assistir a primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca contra o Vasco. Quero deixar aqui meu forte abraço a cada um de vocês, torcedor apaixonado, e deixe seu comentário aí, deixe seu placar. Não se esqueça de deixar aquele like no nosso vídeo e
se inscrever em nosso canal e também ativar todas as notificações, porque todos os dias estamos aqui trazendo conteúdo para você, torcedor apaixonado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.